Boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, aí à webconferência da disciplina de Linguagens Artísticas Integradas. E hoje a gente está fazendo um teste também, transmitindo ao vivo no Facebook. Então, espero que tenha mais gente aí nos acompanhando. E eu vou conversar aqui com o professor Felipe Caldas. Tudo bem, professor? Tudo bom, tudo ótimo. Então, a gente preparou aqui com umas perguntas que o pessoal mandou lá, né, no Fórum Tira Dúvidas do Moodle. E vamos seguir mais ou menos essas dúvidas aí para falar sobre todo o conteúdo. Vão mandando aí as perguntas à medida que for surgindo qualquer dúvida. Professor, primeira pergunta é da Márcia Aparecida. Deixa eu ver, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas você comenta aí. Ela mandou aqui: um monumento, um busto de uma pessoa importante é arte e cidade. Um muro grafitado com desenhos desconhecidos ou frases sem sentido é arte e cidade. Uma praça com contos da história da cidade ou uma escultura é arte e cidade. Tá ok. No primeiro momento da nossa disciplina, a gente vem falando sobre arte e cidade, né? Falando do momento em que os artistas optam por sair do espaço da galeria. Tá? A gente chama esse espaço, senhores, de cubo branco. Né? Então, toda vez que a gente refere-se ao cubo branco, a gente está falando daquele espaço branquinho da galeria, que não tem interferências nenhuma à imagem, à obra ou coisas do gênero. A gente não tem isso, né, para esse momento. Quando o artista opta a sair desse espaço e buscar a possibilidade de se criar ou de se levar obras prontas ou criar obras no espaço da cidade, a gente vem falando que é arte e cidade, sim. Então, quando o busto vai para um espaço, ele vai com a intenção de que alcance as pessoas das quais não têm a possibilidade de tempo de ir para a galeria. Mas o cara não tem tempo de ir para a galeria, ele é um transuente, né? Então ele vai passar rapidamente e vai acabar olhando para essas obras. Quando ela cita ali frases, você pode repetir? Um monumento, um busto de uma pessoa importante é arte e cidade? Um muro grafitado com desenhos desconhecidos ou frases sem sentido é arte e cidade? A frase sem sentido me incomoda um pouco quando a gente vem falar de arte ou não. Né? Lá para frente a gente vai falar um pouquinho de pichação, de grafite e coisas assim. E esta frase sem sentido, ela fica um pouquinho complicada. A gente pode voltar a responder essa pergunta caso a pessoa esteja vendo, para ficar um pouquinho mais claro para nós. Porque essa frase sem sentido pode acontecer de duas formas. Uma, ela é sem sentido para eu que estou passando pelo espaço. Então eu passo pelo espaço e eu não conheço a produção do artista, a frase parece para mim sem sentido. Isso é uma coisa. A segunda coisa é realmente a frase não ter um sentido por opção do que o artista produziu. Esta é uma segunda coisa. E a terceira coisa é que ela é o sem sentido pela falta de poética, falta de conceito, falta de fundamentação para a obra. Aí ela entra num campo um pouquinho mais delicado. Né? Que o estar sem sentido, eu passei e não entendi, isso não desqualifica como obra. Né? Se o artista optou por aquilo, isso não desqualifica como obra. Eu não entender aquilo que o artista quis expor. Né? O segundo momento ele fez com a intenção de que nós não entendêssemos, porque isso pode acontecer. Esta é uma segunda coisa. Mas o sem sentido, quer dizer, sem um conceito que fundamente, que traga a base, aí é um sentido um pouquinho mais delicado. Né? E é claro que nós estamos num primeiro semestre de um curso, então essas dúvidas vão surgindo, a gente tem uma certa dificuldade, mas aos poucos a gente vai ganhando alguma coisa que a gente fala muito com a professora Denise, que é vivência em arte. A vivência em arte nos leva a entender coisas. Então, quando eu começo a vivenciar aquilo, eu posso simplesmente olhar, isso aqui é um grafite, isso aqui não, isso aqui é uma aquarela, isso aqui é uma pintura do Van Gogh, porque a minha vivência em arte me leva a compreender. E essa vivência a gente adquire de que forma? Lendo sobre arte e analisando, conhecendo obras, indo para ficar pesquisando ali no computador sobre obras. Então, sim, o busto é arte e cidade, quando interfere no cotidiano da cidade é arte e cidade. Só a frase sem nexo que aí a gente teria que ver bem ao certo que frase é essa, se ele teve um pensamento, ou o artista teve a opção de que fosse dessa forma. Né? A gente pode voltar depois a falar sobre isso se for a opção de vocês. Tá certo. Tem uma segunda pergunta da Márcia,
que é a arte e o corpo. Devemos entender que um artista se mutilando, machucando, sangrando ou nu é arte? Como se qualifica esta arte? Como explicar esta arte a uma criança ou um adolescente sem ser questionado por normas tradicionalistas e conservadoras? Ótimo. Então, como está citado lá nas unidades, tem uma determinada unidade da disciplina, que é arte e corpo, a gente explica o que acontece. Então, pense comigo. O corpo ele é representado por todo ao longo da história da arte. Tá? A gente tem as primeiras pinturas, datam aproximadamente 35 a 40 mil anos atrás, que são as pinturas rupestres. E lá a gente já tem a figura do corpo humano representado. Tá? A gente tem o corpo humano representado na Grécia, a gente tem o corpo representado no Egito, a gente tem o corpo representado ao longo da história da arte o tempo todo. A gente tem o nu representado, mas a gente tem uma preciosidade, que são os afrescos de Pompeia, que a gente vê não só o nu, mas imagens de sexo explícito. Então eles mostram órgãos sexuais e mostram cenas de sexo mesmo, lá naquele momento. O que acontece? A partir de um determinado momento na história da arte, o corpo deixa de ser representado e ele passa a ser pensado como objeto artístico. Eu penso o corpo como obra. Neste pensar o corpo como obra, eu vou discutir tudo acerca do corpo. Eu vou discutir a questão do corpo velado, eu vou discutir as questões do corpo, quais são os limites do corpo, quais são as possibilidades de se abordar o corpo. Entende? É muito claro que isso gera em nós de início um grande estranhamento. Porque nós vivemos numa sociedade onde nós estamos acostumados a tratar o corpo de forma velada. Nós vestimos o corpo, nós escondemos o corpo. Mas isso não abre ou não tira de cena algumas especificidades do corpo. Então, claro que muito nos assusta. Como que eu vou mostrar a pessoa se cortando? Como que eu vou mostrar algumas coisas para os alunos? E talvez isso gere um certo desconforto para o professor. Eu acredito que eles estejam vendo uma imagem ali na tela. Essa imagem aí é um trabalho meu. Né? Então, esse é um trabalho meu, em conjunto com um artista londrinense que se chama Luiz Augusto Rodrigues. A ideia desse trabalho, que fez parte da minha discussão de mestrado, era discutir o corpo na escola. Né? Então, há de se considerar que o corpo é pouco discutido na escola, e eu queria trabalhar com isso. Quando eu optei por esse trabalho, eu tinha um problema na minha escola que era assim: alunos do fundamental e do médio estavam... Eu acho que eles estavam até optando por tirar fotos assim, seminu, e postar, mandar para alguém esperando que aquilo vazasse e virasse acontecimento na escola. Isso gerou uma discussão muito grande com nós professores, que muitas vezes ele não tem a noção de que isso vai permanecer. Alguém pode guardar e os filhos vão olhar, os netos vão olhar, eles ainda não tinham essa maturidade. E eu pensei, eu preciso mostrar a eles que o corpo pode ser trabalhado e pode ser discutido de uma forma artística. Então eu optei por trabalhar com body art. Então é assim que se nomeia o ato de discutir o corpo na arte. Body art. Né? Então quando eu discuto a arte corporal. Essa fotografia, ela é resultado de muito tempo de pesquisa. É muito claro, eu não lembro quem que fez a pergunta. Márcia. Márcia, é muito claro que você não vai chegar para um aluno de uma determinada faixa etária discutindo isso. Né? Nós temos que ter um certo cuidado de com que faixa etária que eu vou trabalhar. Essa fotografia é de uma aluna minha do primeiro ano do ensino médio. Entende? Eu fiquei durante 1 ano trabalhando com eles sobre isso. Falei sobre corpo, falei sobre a importância, sobre a discussão, mostrei as pessoas se cortando, as pessoas sangrando, as pessoas usando desses recursos para trazer à tona a discussão do corpo. Essa imagem, a gente tem ali a foto de uma moça de costas, e ela se questiona ali quem ela vai ser hoje. Quem eu serei hoje? Né? E olha como que ela é importante, porque nós temos um conceito que fundamenta ela.
Se a gente tivesse simplesmente uma fotografia que talvez não tivesse esse interesse, esse intuito de que fosse obra, não tinha relevância. Mas ela vem enquanto uma adolescente de primeiro ano do ensino médio e vem se despir frente às câmeras, porque ela vai se despir para isso, né? E nesse ato, ela vai escrever nas costas quem é você hoje? Mostrando toda essa situação, esse momento bem conturbado que é uma adolescência, saindo da infância e entrando para uma juventude, que é aquele momento que o adolescente passa de se questionar muitas vezes quem é você, a minha mãe me ensinou tantas coisas, mas eu não quero seguir isso, eu quero ouvir outros tipos de música, eu quero uma outra religião, eu quero uma não religião. Então é o momento dele firmar tudo aquilo que... como é que eu digo? Tudo aquilo que ele aprendeu. Então ele afirma aquilo que ele aprendeu ou ele rejeita. Mas é um momento dele se construir o tempo todo. Então quando ela vai colocar assim, quem eu vou ser hoje? Ele está falando, que roupa que eu vou vestir hoje? Eu sou a criança ainda? Ou eu sou adolescente? Eu vou ser de que tribo urbana? Né? Então é aquela situação. Eu às vezes paro e penso, quem eu sou? Agora, eu sou o professor, eu sou o pai de família, eu sou o estudante. Quem eu sou agora? O que eu estou fazendo? Então é uma forma de mostrar o corpo sendo obra de arte. Note que ele não está sendo representado, o corpo não está sendo representado. É o próprio corpo como suporte. O corpo é a obra, né? Eu não vou, talvez, chegar para um aluno do 6º ano mostrando isso. Do 7º, talvez. 8º e 9º eu já trabalho com o corpo. Já falo com o corpo, já explico e já mostro. Mas é um caminho. Infelizmente, nós não temos... como que eu falo? Nós não temos, muitas vezes, a possibilidade de acompanhar os nossos alunos. Né? Alguns professores, vocês que já estão em sala de aula, ou aqueles que são professores... vão notar que às vezes você não consegue acompanhar. Você inicia com eles no 6º, vai para o 7º, 8º, 9º. Muitas vezes o professor não consegue isso. Mas se você tem essa possibilidade, você vai firmando nele essa compreensão de arte. E você começa a discutir arte contemporânea. Você começa a trazer essas produções contemporâneas, ele vai se acostumando. Então é essa forma. A gente tem uma outra imagem aqui também. Pedir que os meninos passem para nós, para a imagem 2, eu não consegui aqui, que é um trabalho da professora Denise. É um trabalho que ela fez também. Pô, essa aí é uma aluna do 9º ano, se eu não estou enganado. E olha a força e a potência dessa obra. Né? Nós temos o corpo não mais representado. Não estamos pintando o corpo é a obra. Eu uso o corpo. Ela escreveu no corpo dela, ela é suporte. E tanto a primeira quanto essa imagem, elas têm uma relação bem bacana, que é a questão das poéticas pessoais. O que acontece nessa obra, senhoras e senhores? Essa menina opta por fazer uma seleção de tudo que ela ouviu dos pais quando eles descobriram que ela era homossexual. Então, eles falaram coisas para elas e ela optou por produzir artisticamente usando isso. Então, notem que a gente apresenta para nós um corpo que está quase despido. E isso é bacana que vocês entendam como acadêmicos, e eu falo muito aos meus alunos, que é o seguinte: eu não sou obrigado a tratar e trabalhar com o nu. Muitas vezes, se eu fizer o nu, dá errado, entende? Porque a minha obra não pedia a potência de que alguém ficasse nu, entende? Essa menina não precisava. Se ela tivesse ali sem a parte de baixo, estragaria a obra. Então ela teve uma sabedoria tão grande de entender que eu vou me amarrar, me enrolar nessa faixa que muitas vezes demonstra perigo. Então olha, aqui é um campo perigoso, porque os pais dela falaram isso para ela. Olha ali, tem lixo, tá? Que é o que eu consigo olhar melhor. Você é um lixo, você não é ninguém, você é vergonha da nossa família, você tem que se afastar das pessoas. Então ela pega toda essa potência que ela ouve e produz em arte, no corpo dela. Então ela escreve no corpo, lixo,
Quando ela escreve lixo no corpo, ela está casando. O corpo é o que eu sou esse corpo. E eu sou esse lixo que alguém falou. Eu tenho que ser protegido para não entrar em contato com as pessoas, porque eu sou isso. E nós estamos falando de um aluno do 9º ano do ensino fundamental. Então, talvez quando ela questiona como que eu vou mostrar isso, os nossos alunos ouvem tanta coisa ruim, tanta coisa complicada, né? Às vezes os pais não falam palavras de afirmação para os alunos, que mostrar um corpo ali sangrando chega a quase não ser nada. Ela termina com 2 palavras, você pode repetir para mim? Como explicar esta arte a uma criança ou um adolescente sem ser questionado por normas tradicionalistas e conservadoras? Estamos falando, senhoras e senhores, da possibilidade de romper com a tradição. Entende? Nós rompemos com a tradição. Tem uma pergunta para frente que alguém fala de contemporâneo. Entende? Eu vou explicar mais sobre isso. Mas a ideia agora é romper com a tradição. Pensem comigo, a arte o tempo todo ela é regida por algo. Então ela é regida pela igreja, ela é regida pelo Estado, ela é regida pelo governo. Agora o artista tem liberdade. Compreenda uma coisa, senhoras e senhores. Na contemporaneidade nós não conseguimos colocar a arte em caixinhas. Esta é uma obra tal, guardei. Esta caixinha tem instalações. Essa caixinha tem isso. Nós não trabalhamos dessa forma na contemporaneidade. Então a gente rompe com as tradições. E o aluno precisa entender disso. Eu gosto de falar algo que uma professora minha me comentou durante o meu tempo de estudo, que nós não estudamos hoje, na disciplina de língua portuguesa, o português lá de antigamente. A gente está falando do que se diz agora, do que se discute agora. Então, eu acredito que é bacana eu falar da história da arte, eu acho extremamente importante, eu falo, mas eu gosto de tratar dos meus alunos o que está sendo produzido agora. Entende? Obras de arte que estão discutindo conceitos atuais, resultados do que está acontecendo agora. Eu gosto disso, tá? Então a gente tem ali uma forma, eu acho que a gente tem ali uma boa forma de mostrar como trabalhar o corpo, entende? O sangue faz parte, entende? Quando o artista fica lá sangrando, ele está mostrando dos limites do corpo e que às vezes é preciso abordar por meio do choque, né? Chocar ele precisa notar que isso acontece, né? Eu espero que tenha explicado. Se for necessário, no final a gente retorna. Tá? Eu trabalharia dessa forma, mostrando mesmo, entende? E o pai vem na escola, já acontece, professor, o pai vem e eu defendo. E como que eu defendo? Como que vocês vão defender? Pelos textos que a gente lê. É o texto que nos fundamenta, é o conceito, a discussão conceitual. Um aluno se fotografando nu era um problema, mas um aluno produzindo artisticamente, conceituado em algo, baseado em algo, a gente não tem problema nenhum. Tá? Legal. Vamos lá para a pergunta do Giliard de Souza. Gostaria que os professores explicassem os conceitos de in situ e site specific, dando ênfase às diferenças de ambos e, se possível, trazer outros exemplos além daqueles apresentados no artigo. O artigo que era os espaços em trânsito da arte, in situ e site specific, algumas questões para discussão. Tá, ok. Vocês vão notar que tem muitos conceitos que eles estão numa linha bem tênue. Bem tênue, é uma linha muito fininha que diferencia uma coisa da outra coisa. Eu gosto sempre de falar aos alunos que essa linha tão fininha é comparada ao muro da nossa casa. Ele é muito fininho, mas se eu pulo o muro, já estou na casa do meu vizinho. Né? Mas é uma linha bem tênue que separa uma coisa da outra. Quando eu falo in situ, eu estou falando no local. Eu produzo naquele espaço e eu não posso tirar de lá. Se a gente conseguir olhar uma imagem, uma próxima imagem, eu acho que é a de número 3, a gente vai ter uma obra in situ. Tá? Ela foi pensada para esse lugar. E notem que ela tem uma relação lindíssima com as plantas do muro, né? A gente tem essas plantas aí no muro, casando com o grafite do artista. Isso é in situ. Eu não consigo tirar de lá. Ele foi pensado para aquele local e eu não consigo tirar ele de lá. Tá? Não tem como fazer em um outro espaço. Tá? In situ. É para esse local. A próxima imagem é o espiral do Robert Smithson, que é a imagem número 4, se eu não estou enganado, é mais uma obra in situ. Professor, mas a gente ouviu algumas vezes que fala que ela é um site specific. Sim,
ela não deixa de ser. Ela foi pensada para um espaço, mas é in situ também, porque eu não consigo tirar esse espiral daí. Entende? Ele foi pensado para esse local específico, tá? Aí a gente tem uma próxima obra, que é do Daniel Buren, que é um site specific, que eu penso a obra para um local específico. Senhoras e senhores, qual local específico é esse? A praia. Eu posso tirar essa obra daí e colocar numa outra praia, entende? Mas ela funciona num site específico, num sítio específico, num espaço específico, que é um espaço que contém vento. Ela não é in situ, ela não foi feita aí. Eu posso tirar ela e colocar em outro lugar, tá? Tanto que o lugar que eu vou colocar tem as características do espaço que eu optei. Se a gente puder olhar a próxima imagem, são outras duas que mostram a mesma obra em locais diferentes. Então, são espaços específicos, não é no local. Essa é uma diferença. In situ é no local. Eu vou fazer neste local e não posso tirar daqui. Site specific é pensado para um local, mas eu consigo colocar ele em outro, que tem as mesmas características, as mesmas especificidades. A próxima imagem ainda é do Daniel Buren, tá? Se eu não estou enganado. E vai mostrar para nós mais uma vez mais uma possibilidade. Entende? Olha, ela já estava aí, eu não prestei atenção. Mas a gente teve ali 3 imagens que mostram a mesma obra de site specific. Eu preciso de um espaço específico para que ela aconteça. E ela tenha essas características, né? É diferente, se a gente puder voltar lá para o Robert, pedir para os meninos ajudar, voltar um pouquinho, a gente vai ter, ó, in situ. Eu não consigo tirar. Pensem que eu não consigo tirar essa espiral que a gente está olhando daí e montar em outro local. Não é a mesma obra. Se a gente voltar mais um, né, é a mesma coisa. Eu posso fazer o grafite em outro local, mas não é a mesma obra. É in situ, no local. Site specific. É uma obra produzida com especificidades. Eu preciso de um espaço específico. E as características desse espaço podem mudar. Eu transiciono ela para um outro local. Eu acho que Sim, pode ter ficado claro. Bem claro, sim, com certeza. E, então, lá a pergunta agora da Aline Pontarolo. Gostaria que o professor falasse mais sobre a efemeridade na arte contemporânea. A efemeridade é uma característica da arte contemporânea e todas as obras de arte contemporânea são efêmeras? Cite alguns exemplos. Ótimo. Quando a gente fala, senhoras e senhores, de efêmero, a gente está falando de algo que é transitório, de algo que é passageiro. Notem que nós temos essa obra, que ainda está em imagem para vocês, do Daniel Buren, ela está num espaço, mas ela não é efêmera. Tá? Quando a gente fala de efêmera, é algo que é passageiro. Pensem que eu vou trabalhar com materiais que são passageiros. Toda obra de arte contemporânea não é efêmera. Você pode escolher. Eu posso ter pinturas em tela que são contemporâneas. Entendam que a gente não, como eu falei, a gente não guarda a contemporaneidade na caixinha. Tá? A gente não guarda ela numa caixinha. A gente tem ela aberta. Eu estou vendo uma pergunta, eu posso já aproveitar e fazer que era a pergunta passada. Ela diz assim, mas o in situ não é parecido com a land art? Notem que a gente tem 3 coisas diferentes. Land art é natureza, entende? Olhem que o trabalho daquele grafite não é land art, porque tem tinta. Entende? Ele está trabalhando com tinta e não fez na natureza. Land art é quando eu produzo algo no espaço da natureza e trago uma reflexão. Professor, mas sempre precisa usar só elementos da natureza? Não. Não. Eu posso levar um tecido para produzir, como o Cristo e a Gianni Claude fazem. Eu posso levar outros materiais e depois tirar de lá. Entende? Não é a mesma coisa. Mas eu posso ter uma produção de land art que é in situ. Olha a confusão, né? Por quê? Porque eu faço a land art naquele espaço, eu não consigo tirar de lá. Se eu tiro de lá, ela não existe mais. Então elas podem casar,
Entende? Elas podem ser tratadas duas coisas numa única coisa só. Eu sou baixo e eu também sou gordinho. Eu não preciso ser só baixo ou só gordinho. Eu posso ser duas coisas ao mesmo tempo. Tá? A minha mulher diz que eu sou lindo, eu ainda desconfio, mas eu posso ser duas coisas ao mesmo tempo. A land art também pode estar numa técnica de in situ, quando eu produzo naquilo, tá? Naquele espaço específico. Tá? Voltando à anterior, da efemeridade. Efemeridade é aquilo que é passageiro. Não é toda obra contemporânea que é efêmera. Não é. Eu vou escolher se eu quero que ela seja passageira ou não. Eu posso fazer uma videoarte. Ela não é passageira. Entende? Eu posso fazer um grafite, ele não é passageiro. Mas se eu quiser usar elementos que vão se decompondo, ela vai ser efêmero. Efêmero é aquilo que é passageiro, que é transitório, que ele não fica para sempre. Ele não permanece. Eu faço e alguém vai tirando. Se vocês lembrarem das aulas, das videoaulas que eu gravei, lembram dos post-its que eu fiz com os alunos? Aquilo é efêmero, porque as pessoas foram passando e levando embora. Então eu escolho se eu quero guardar para sempre ou eu quero expor e deixar que o tempo leve embora, ou que as pessoas levem embora. Tá? Se ficou dúvida, no final a gente volta. Né? Uma pergunta agora da Franciele Moretti. Qual o limite entre pintura e grafite? Se é que existe um limite. Ou seja, o que diferencia uma pintura de um grafite? Tá. Como eu falei, a gente tem inúmeras... Às vezes a gente vai para o museu e chega lá, olha, assim, quando eu estou falando de grafite, eu tenho uma técnica muito específica, né? Eu consigo olhar, pô, isso aqui é grafite, olha só a marca do spray que passou aqui, olha o jeito que isso vai delineando a obra. Isso vocês não precisam se preocupar, porque é com o tempo que a gente vai adquirindo, entende? Com o tempo você vai diferenciando. Não me levem a mal, mas pensem comigo. Eu tenho um menino de 2 anos. Aos poucos ele foi entendendo que isto é doce, isto é salgado, isto é bom, isso é ruim. Ele está criando uma bagagem ainda. E vocês estão criando uma bagagem cultural em arte. Então, eu já tenho alguns bons anos de estudo aí, mas às vezes eu me deparo com coisas que eu ainda não sei o que é. Entende? Porque a coisa está acontecendo rápida. Mas aos poucos você vai olhando, é como eu citei anteriormente. Vocês vão conseguir parar, olhar para uma obra e falar, isso aqui é um Van Gogh. Olha a pincelada grossa de tinta do Van Gogh. Entende? Isso aqui está me cheirando a Vermeer. Isso aqui é Juanes Vermeer, não tem nem, não tem nem como negar. Olha a forma com que ele trabalha as nuances de cor. Entende? Então, aos poucos você vai entendendo. Mas a primeira forma de se compreender. Pintura, eu estou falando de pincel. A pincelada é presente. E o grafite vem do spray. Entende? Apesar de que o grafite hoje ele já ganhou o espaço da galeria, ele é mais comum nas ruas. Mas ele já ganhou. Às vezes a galeria trouxe ele para o espaço dela. Mas a priori ele seria no museu, na rua. Né? Mas o que diferencia é o material. Pintura eu estou usando pincel, usando brocha, usando aquela esponjinha para pintura, ou a própria pintura com uma espátula, entende? Na tela, na madeira, na própria parede, como uma pintura mural. O grafite é realmente usar o spray. Eu utilizo muito do spray. Tá? Eu acho que essa é a maior diferença. Acho que tem muita gente que confunde por causa qualquer desenho num muro, por exemplo, é chamado de grafite. Às vezes tem isso também, né? Sim, tem. Essa é uma discussão bem grande e a gente teve aqui na universidade há uns 2 anos atrás uma imensa discussão que foi quando as pessoas resolveram escrever nos muros e nas paredes da universidade. E o curso de arte discutiu muito até que ponto aquilo era obra, até que ponto aquilo era só alguém sujando o patrimônio. Alguns teóricos hoje discutem muito sobre o limite do grafite e da pichação. Entende?
eu prefiro não me ater muito a isso, mas é essa a discussão. Às vezes eu olho, o grafite ele tem uma técnica, ele tem um conceito, e por mais que ele seja no improviso, ele tem técnica. Pensem comigo, eu improviso em algo quando eu sei tanto daquilo que eu me permito a fazer na hora. Isso é o verdadeiro improviso. Eu não posso improvisar em violão se eu não conheço violão. Eu vou ali bater no violão, machucar o violão, mas eu não vou estar fazendo nenhuma música. Eu improviso quando eu tenho bagagem. O bailarino, o dançarino, ele consegue improvisar em dança porque ele tem uma bagagem tão gigante no corpo dele para dançar que ele não precisa se preocupar. Entende? Se ele vai errar ou não. Ele tem bagagem. Então, mesmo o grafite, o cara que chega ali e faz rapidinho, ele tem técnica, ele tem vivência em grafite, ele tem conhecimento, ele não deixa borrar. Sabe aquele grafite que você olha, que o cara é novinho, assim, que escorre a tinta, ele ainda não sabe qual que é o nível de proximidade que eu vou fazer. Então, acaba tendo dessas também, né? Isso acontece bastante. E a segunda pergunta, Franciele, é o que é estética relacional? Olhem só, eu tenho muito cuidado quando a gente vai definir conceitos. Eu não gosto da ideia, arte é 2 pontos, estética relacional é 2 pontos. Pense a quantidade, senhoras e senhores, de tempo que um indivíduo teórico, filósofo, ficou sentado, como nós estamos, discutindo um conceito. E eles bebiam uma coisa, né? E foi se construindo um conceito. Para de repente chegar um ser qualquer e falar, tá, estética relacional é isso, ponto. Entende? Eu desconstruo toda a discussão que o cara teve. Ele ficou um tempão pensando naquilo, ele ficou entendendo. Então eu tenho um pouquinho de preocupação em simplesmente falar, estética relacional é 2 pontos. Eu fiz isso. Eu fiz, mas não é a melhor forma. Entende? O bacana é que você discuta o conceito, que você entenda, porque quando a gente fala de conceito, existem inúmeras situações que vão englobando aquilo. Mas se a gente fosse resumir a grosso e simplista modo, a gente falaria assim, estética relacional é aquela que pede que o público participe da obra. Entende? Que o público se relacione com a obra. Esta é a estética relacional. Quem fala um pouco disso é aquele vídeo do Celso Favaretto, que está em alguma unidade, que agora não vou lembrar de cabeça, que ele fala da arte moderna e arte contemporânea, e ele acaba falando do artista como ele abre mão de ser o mago criador, e ele se torna um propositor de situações. Então não é ele mais que produziu, a gente vai lá e olha e fim. Ele está propondo situações. Então isso é estética relacional. É um conceito que busca a relação do público com a obra. Eu organizei aqui para nós 2 imagens. A imagem de número 9, que é a imagem do... desculpa, eu vou voltar lá na pintura mural. Naquela imagem ali a gente tem um mural do Diego Rivera, né? Pode voltar naquele mesmo mural daqueles caras trabalhando lá, por favor. Isso, eu esqueci de mostrar ela. Tem isso, mais uma. Se a gente pudesse aproximar essa imagem, vocês iam conseguir olhar a pincelada. Olha, esses caras são bons, hein? Você está olhando aqui o desenho, a linha da pincelada do artista. É pincel. Eu estou vendo que ele está usando pincel, ou uma esponja, ou uma brocha. Ele está pintando. Eu consigo olhar que é pincel. Tá? Lá no próximo, que é um grafite, a próxima imagem... vocês vão notar até aquela da mulher lá com o cabelinho que não tem essa pincelada, entende? A gente não tem a pincelada, ela não é assim, tá? A gente não vê. Isso diferencia bastante, tá? Voltando à estética relacional, tem aí Mauriciane sentadão no finalzinho da sua performance Bondade de Estranhos. O que está rolando aí, galera? Mauriciane se propõe a ficar nu durante a Bienal de Arte e ele precisa que as pessoas doem coisas para ele. Note que a obra dele necessita da participação do público. Senão ele vai passar esses 28 dias pelado ali e não vai acontecer nada.
Então ele propõe uma situação. Qual é a proposição dele? Estou nu e eu preciso viver pela bondade de pessoas que não me conhecem. Entende? Ele não fala com ninguém, ele não se relaciona, nem nada. Ele está ali. Eu estou aqui, nu, e as pessoas vão doando coisas. Então um vai doar uma camiseta, outro vai doar uma calça, um calção, um chinelo, comida, cobertor. E ele vive daquilo que as pessoas dão a ele. Isso é estética relacional. Entende? É relação pública e obra. Não é mais eu ir para a galeria, parar e olhar, pô, esse cara é bom. Olha como ele tem um traço de pintura bonito. Esse cara é ótimo. Não, eu vou para o espaço da galeria ou eu vou para a rua e eu tenho que participar. Se o artista pede para que eu coma algo, eu vou comer. Se ele pede para que eu participe, brinque, me pinte junto, eu vou fazer. Isso é estética relacional. A coisa funciona se eu participo da obra. Entende? O artista espera a minha participação. Não é ruim eu mexer na obra dele. Não está errado eu comer, não está errado. Eu lembro que uma vez eu fui numa que era um morro de almofada gigantesco e as pessoas corriam e se jogavam naquele monte de almofada, dormiam, se batiam. Nossa, não, mas num museu. Mas não estava errado, porque o artista queria que eu me relacionasse com a obra. A outra imagem, se eu não estou enganado, acho que a imagem 10, é uma obra da Kandi Chang, né? Essas pessoas aí, elas não estão destruindo a obra, elas não estão incomodando, elas não estão só apreciando, elas estão participando. Né? Eu acho que, se eu não estou enganado, eu já falei dessa obra. A Kandi Chang propõe que as pessoas escrevam. Então ela faz uma pergunta, né? Uma reflexão e deixa inúmeros espaços para que as pessoas participem. Então eu estou propondo situações. Se o pessoal participar, é ótimo. Se eu não participar, não existe obra, não acontece. Tá? Eles não estão ali destruindo a obra, eles não estão olhando, observando, eles estão participando. E a Kandi Chang quer a participação deles na obra. E é o que ela espera. Tá? Então vamos lá para a pergunta agora da Bianca. Gostaria que fosse abordado sobre o corpo e as obras dos artistas. Quais características são mais importantes quando vamos analisar uma performance? Eu acho que o mais bacana, quando a gente fala de performance, é assim, a primeira coisa, entender que performance não é um ensaio. Ele pode ter um roteiro, mas performance é arte viva. O artista está vivendo aquilo naquele momento. Depois que terminar o web, se vocês quiserem olhar, Marina Abramovic tem um trabalho que se chama Hitting Zero, e ela se propõe, ela coloca uma mesa com inúmeros objetos e se propõe a ficar durante algumas horas nua na frente daquela mesa, e as pessoas podem usar daqueles objetos com ela. Eles podem fazer o que eles quiserem com ela. E as pessoas vão pegar pétalas de rosa, tinha flores, nota-se que em vez de eles darem a flor, eles tiram o espinho e cravam na pele dela, então ela começa a sangrar, eles batem com aquilo nela, tem alguém que se incomoda e vai proteger os seios dela com pétalas de flores também. Note que é o corpo, mais uma vez, sendo o objeto, o corpo é a obra, e ele está discutindo os limites que as pessoas têm. Olha o nível gigantesco de maldade. Eu poderia dar uma flor para ela, eu opto por tirar os espinhos e cravar nela, para eu ver o sofrimento dela. Então isso mostra os limites do corpo, mostra como que as pessoas olham para aquilo, né? Então, a primeira coisa a se pensar numa performance é que, por mais que eu tenha um roteiro, eu estou vivendo aquilo. É diferente do teatro. Do teatro é o meu corpo, Felipe, emprestado para um personagem X. Quando eu falo de performance, senhoras e senhores, é eu performando, é eu vivendo aquilo. Né? Chega uma hora que a Marina resolve sair e não termina o número de horas que ela tinha se proposto, porque ela tinha uma arma com uma bala. E o cara está pronto para matar ela, ele está pronto para dar o tiro. E ele realmente, algumas pessoas dizem que ele puxou o gatilho. Ela não morre porque, em alguma sorte, ali naquele momento, a bala não estava para sair junto com o tiro. Então foi quando ela entendeu o nível de maldade das pessoas e optou por não continuar. Ela saiu de lá, ela parou. Então, quando a gente vai olhar a performance, eu acredito que a primeira coisa é entender que não é ensaio.
Entende? Que não é uma encenação. Aquilo está sendo real. Aquilo é real. Ele está vivendo aquilo naquele momento, né? E o segundo momento, para a gente poder compreender, que eu acho que a grande dúvida de vocês é, mas eu não entendi o que ele está falando. Relacionar o nome da obra com o que ele está produzindo, e a grande maioria das vezes, quando termina uma performance, o artista se propõe a sentar e conversar com o público sobre o processo. Tá? Então, acho que essa é uma forma bacana. Notem que lá no YouTube, que foi um pedido que a gente fez para que eles olhassem obras e relacionassem o que elas têm em comum, né? Eu acho que uma das principais coisas é que ele está falando de corpo, ele está falando de viver, e todos eles estão vivendo aquilo, e todos eles estão trazendo bagagem pessoal para aquilo, né? Mas os artistas falam daquilo, eles contam. Então, quando eu vou olhar uma performance, terminou, não vou embora, vou parar e tentar conversar para entender, para aquilo me clarear um pouquinho o que ele está fazendo, né? E entender que não é encenação, eu estou vivendo aquilo, ele está vivendo aquilo naquele momento. Uhum. A Franciele, de novo, a Franciele Moretti, ela perguntou, o que diferencia arte moderna, arte contemporânea e arte conceitual? Fechou. Então, olhem só. Compreendam que a gente vai falar de arte moderna, senhoras e senhores, como algo que foi produzido entre o século XIX até mais ou menos 1970. Né? Tá na década de 1970. E ela vem em oposição às formas clássicas, às formas tradicionais. Então vamos lembrar que nessa moderna a gente tem os ismos, que eu gosto de falar, que são as vanguardas europeias do século XX, que impressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo e tudo mais. Então, o que é essa diferença? O que diferencia arte moderna de arte contemporânea? Então, primeiro, a priori, é a data. Então, a gente vai ter mais ou menos a partir de 1970, o início das discussões de contemporaneidade. E ela surge, a arte moderna surge com a intenção de romper com as formas clássicas, em oposição às formas clássicas. A gente tem umas imagens, eu acho que a próxima imagem é uma pintura surrealista, então a gente tem aí Salvador Dalí, na persistência da memória, rompendo com os padrões e com as formas clássicas, entende? Porque ele traz uma discussão muito forte junto com as discussões de psicanálise para produzir o que ele fez. Então ele foge das formas clássicas. Lembrem lá do barroco, do romantismo, aquela imagem parecida com uma fotografia, a pintura parecida com a fotografia. O surrealismo, o ismo que eu comentei, aí como arte moderna, ele vem rompendo as formas clássicas, entende? Ele vem em oposição às formas clássicas. A gente tem, em seguida, uma pintura impressionista que também vem discutindo conceitos de luz, a presença, as nuances de luz, né? Existe a possibilidade, a partir desse momento, de eu pintar fora do meu ateliê. A gente surge aí a tinta em bisnaga. A gente não tinha a tinta em bisnaga até esse momento. Então o cara ia pintar, o que ele tinha que fazer? Pegar uma goma arábica, que é o aglutinante, que é o que dá corpo à tinta, pegar um pigmento, produzir a tinta para ele usar naquele momento. Eu não ia conseguir sair para pintar fora. A pintura era muito de memória. Eu lembro da coisa e vou para o meu ateliê e pinto. Quando eu chego nesse momento, eu posso ter o meu ateliê onde eu for. Por quê? Porque eu pego minhas tintas em bisnaga, pego minha maletinha, pego meu cavalete, pego ali os materiais necessários para pintar e eu vou para fora. E eu consigo discutir a luz, a presença da luz na obra. Se a gente olhar para essa obra, dá para notar muito claramente que ele não é parecido com uma fotografia. E que o cara se preocupou em trabalhar com a luz. Ele foge àquelas formas, aqueles padrões clássicos. Tá? A outra imagem também. A outra imagem fala muito disso também. Então, quando o Munch vai produzir essa obra no Grito, note que ele foge aos padrões clássicos. Por quê? A gente está vendo a pincelada dele ali. Dá para ver como que essa pincelada caminhou pelo espaço, como que ele usou aquele amarelo e aquele laranja tão forte ao ponto que a gente sente uma agonia ao olhar para a obra. E dele joga um padrão de tons frios e neutros bem à frente.
E lá no fundo, parece que aonde mira o nosso olhar é para aquele entardecer, aquele momento angustiante que muitas vezes é para nós um fim de tarde. Aquele momento, entende? Às vezes eu falo com a minha esposa, para mim é muito angustiante o fim de tarde, né? E eu olho para esse momento e eu olho esse entardecer, essa cor quente, entende? Que mexe comigo, entende? Que me traz um certo desconforto. Foge aos padrões clássicos. O cara não vai para o museu e fica lá, nossa, olha que lindo, olha que leveza, parecido com o rococó, né? Olha, todo mundo é feliz, olha as pessoas aí na balanço. Quando a gente olha a obra dele, do Grito, realmente dá para sentir entende? Um certo desconforto, né? Então isso é algo muito forte do modernismo, entende? Da arte moderna, de fugir dos padrões clássicos. A arte contemporânea, agora vem o grande problema, que é assim, como definir? Eu sempre falo que a gente vai definir conforme autores. Então, Anne Cauquelin vai falar de arte moderna, e talvez num momento ou outro do curso vocês vão ver os professores definindo, contemporaneidade, pelo que Anne Cauquelin fala. Eu trouxe para nós aqui um trecho de um texto de um cara que se chama Agamben, e ele vai falar, George Agamben, o que é contemporâneo. Olha como é difícil, Ele diz assim, contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e ao mesmo tempo dele toma distância. Tá? Mais precisamente a relação de dissociação e anacronismo. Uau! É muito complicado. Esse é um texto denso. Eu e Denise discutimos ele durante um bom tempo para discutir essas questões de contemporaneidade. Olha como é difícil de definir. Porque ele vai falar que contemporâneo é aquilo que adere ao tempo, mas também se afasta. Então, o que isso quer dizer? Eu vou tentar explicar e, se for necessário, a gente volta e fala disso quantas vezes for preciso, porque é um conceito bem difícil. Olhem só. Eu estou inserido neste tempo. Entende? Mas se eu me acostumar com ele, eu não vejo problemas nele. Então, por isso que Agamben fala de me afastar. Eu estou aqui, mas eu sou anacrônico. Entende? Eu tenho uma relação de distanciamento. Pensem comigo. As pessoas que têm essa prática. O que acontece em retiros espirituais? Eu me afasto do meu cotidiano para fazer o quê? Para pensar no meu cotidiano. Isso é muito claro. As pessoas que vão para um retiro espiritual, elas vão para ficar pensando como que eu tenho vivido o meu cotidiano. É isso que o Agamben fala, entende? O contemporâneo é aquele cara que consegue estar neste momento, mas também ter um certo grau de distanciamento para ele ver os problemas que estão sendo tratados aqui. Então, ele não pinta simplesmente, olha que bonito esse entardecer, eu vou pintar esse entardecer. Ou olha que bonita essa paisagem urbana, eu vou pintar essa paisagem urbana. Entende? Então, por isso que a arte contemporânea traz consigo tantos problemas sociais, tanta coisa que está acontecendo no presente momento. Porque o artista consegue se afastar. Eu faço parte deste momento, mas eu não me adequo a ele. Eu olho que tem problema do aluno que ouve do pai e da mãe que ele é um lixo porque ele é homossexual. Se eu estou acostumado com isso, não é normal. Isso é normal. É normal você acusar a pessoa desse problema. Não, isso é errado, entende? A atitude do pai e da mãe é normal. E o que a pessoa fez, isso é errado. Você consegue entender? Porque isso vem sendo construído culturalmente dentro da nossa sociedade patriarcal. Né? Nossa, as mulheres estudando, isso é errado, a mulher tem que ficar em casa, entende? Porque o cara está acostumado, sempre foi assim, ele não para e não olha a escuridão do seu tempo. Tá? Então o cara contemporâneo, ele vai mostrar a escuridão do tempo. Talvez Denise mais do que eu, quando fotografa ali a aluna dela toda amarrada,
entende? E toda a escrita teve que distanciar-se do momento que ela vive, entende? Para olhar aquela escuridão, que é um ser humano ser tratado como lixo, por causa da opção, da orientação, da sexualidade dele, entende? Então, o que é arte contemporânea? É aquela que nos traz uma reflexão, muitas vezes, que nos tira do eixo. Como estava lá na primeira pergunta, a pessoa sangrando, a pessoa se cortando, é tirar ele do eixo, é ele entender que acontece. Porque às vezes nós tapamos os olhos para não ver. Ah, na minha casa não acontece, mas no meu vizinho o cara bate na esposa. Mas isso é normal. Entende? Tenta aquela ideia de muito antigamente que o marido tinha, ele podia pedir licença. Me desculpe, senhores, eu preciso ir até o quarto e bater na minha esposa porque ela me cortou, entende? Ela me interrompeu. E todo mundo agia com normalidade. Ah, não, ele só foi ali bater na esposa porque ela acabou e se intrometendo na conversa. E se a gente sempre achar que o que a gente está vivendo é normal, a gente não gera em nós uma inquietação. Então a arte contemporânea gera em nós uma inquietação. Entende? Tem um vídeo, vocês podem procurar depois, de uma artista que se chama Orlan. E a Orlan, ela faz inúmeras cirurgias plásticas e ela se filma enquanto faz essas cirurgias plásticas. Nossa, que ridículo isso, professor. Isso não é arte. Isso é arte. Porque ela traz uma reflexão gigantesca para nós, que é a espetacularização do corpo, a espetacularização do si. Eu não posso mais ir até um espaço e não postar fotos. Eu preciso me afirmar aquilo, entende? Ou eu preciso mostrar que eu modifiquei algo. Ou eu preciso enquadrar o meu corpo aos padrões de beleza. Mas de quem que são esses padrões? Quem definiu que isso é padrão? Entende? Então isso é algo que, se nós nos sentirmos que realmente que é construído ao longo da história, que tem que ser magro, que tem que ser assim, a gente não se inquieta, a gente vai aceitando o nosso tempo, se adequa ao nosso tempo. A Agamben, como eu falei no texto agora, ele diz que não, que o contemporâneo, ele distancia do tempo dele, para olhar, entende? É aquilo que a gente fala assim, é muito mais fácil você olhar o problema do outro e resolver. Por quê? Porque você não está dentro da situação. Você tem um olhar de fora. Então, muitas vezes eu preciso me afastar da minha realidade para pensar nela. Vocês não fazem isso às vezes? Ficar em casa, que sabe aquele dia, eu gosto de falar para minha mulher que todo mundo tem direito ao seu dia de depressão. Ou 1 hora de depressão, 2 horas, que é eu. É só eu. Eu não quero ninguém, não quero ela, não quero filho, não quero estudo, é eu ali. Para eu talvez não fazer nada. E refletir. E essa hora que eu reflito, quem que eu estou sendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Está valendo a pena? Eu posso continuar por esse caminho? Esse é o contemporâneo. Então a arte contemporânea questiona o tempo. Entende? A Agamben define isso. Eu opto por definir contemporâneo pelos conceitos de Agamben. Entende? Então, mais do que nada com nada, né, ele é muito profundo no conceituar deles. Fica a leitura se vocês quiserem olhar depois. O que é contemporâneo e outros ensaios. George Agamben. Tem disponível em PDF na internet, lê 1, 2, 5 vezes, eu li muitas vezes e discuti muito com a Denise para a gente compreender esses macetinhos. Eu falei, esse cara tá doido, como assim contemporâneo é o cara que está no tempo, mas não está no tempo, e não vê a escuridão, mas vê a luz, mas não vê a luz e vê a escuridão, mas esse cara é doido. Aí você começa a ver que não, o cara é um gênio. Entende? Ele define contemporaneidade não como tempo. Comece em 1970 e vai. Não é isso. Contemporâneo é o cara que tem essa atitude. Senhores, a arte contemporânea é aquela que consegue nos trazer uma inquietação acerca de algo. A arte contemporânea é aquela que questiona o seu tempo. Um cara chamado Arthur Barrio faz um livro de carne. As folhas do livro eram de carne. E deixa na galeria. A primeiro dia as pessoas olham, ai que lindo o livro de carne do Arthur Barrio. Segundo dia, já está estranho esse livro. E 1 semana a galeria não conseguia que ninguém entrasse lá. Olha como esse cara foi inteligente. Porque ele gerou uma inquietação. Que é, por que eu preciso ir Por que eu preciso ir para a galeria e se eu posso ver arte na rua? Então é discutir o meu tempo, entende? É discutir o que está acontecendo agora, é não aceitar simplesmente ele, mas ver os problemas, a escuridão, as coisas ruins e trazer para uma discussão.
Eu acho que isso é sensacional, tá? E a última que ele perguntou foi arte conceitual, né? Tá. Também pediu a diferenciação. Eu vou tentar resumir aí, mas assim, a web, a gente conversei com os meninos antes, se precisar a gente vai um pouquinho mais para que não fique dúvidas. A ideia é que a web não gere mais dúvidas, mas que ela supra as dúvidas. Só que conceito tem coisas que demandam tempo. Arte conceitual. Eu posso dizer para vocês que a arte conceitual, resumindo, se quiserem até anotar, é mais ou menos o seguinte, é aquela que leva em consideração o conceito como algo superior ao resultado final. Como assim? A gente vai para a nossa última imagem, tá? Vocês vão olhar aí um trabalho de um cara que se chama Duchamp, e o nome da obra é Mictório. O que acontece com o Duchamp? Ele pega um mictório desses de banheiro masculino e leva para a galeria. Tá? Enfim. Professor, mas por que é conceitual? Porque o conceito é muito superior a esse produto. Olha esse produto aí, qualquer um de nós faríamos isso, entende? Pegaríamos um mictório, levaríamos para um lugar e iríamos assinar, datar e falar que era arte. Será que, entende? Por que isso é tão importante? Por que isso rompeu com o campo das artes? Porque ele trouxe um conceito. O conceito é mais importante. Olhem só. No sábado, vocês vão produzir grafites em forma de stencil no polo. Né? Sábado de manhã, as turmas que são, eu acho que Foz do Iguaçu na sexta-feira. Quando começar esse grafite, o tutor que vai para o polo, ele vai falar assim, nós precisamos escolher um conceito, uma poética, para embasar o nosso trabalho. O que esse tutor está falando? Nós precisamos escolher um tema, popularmente falando. Né? Mas por que não fala tema, então? Porque a palavra correta em arte é conceito, poética. Então, o conceito e a poética vai definir baseado em que vocês vão trabalhar. O conceito do Duchamp é tão grande que ele excede o produto final, que é discutir a apropriação de objetos no campo da arte. Porque até então, senhoras e senhores, se discutia que o artista produzia tudo. E hoje a gente não tem mais isso, entende? Eu posso fazer uma gravura, mandar para a gráfica e eles que vão imprimir para mim. Tá? Eles que vão fazer aquilo que eu preciso. Tá? Quando o Duchamp traz essa questão, essa imagem, esse trabalho, o conceito é muito forte, ele rompe o paradigma. Pensem comigo assim, vocês vão ouvir muito disso lá quando vocês estiverem pensando no ano que vem, numa disciplina que se chama Pesquisa em Arte 1, que é assim, por que eu devo pesquisar em arte? De que me vale pesquisar em arte? E eu gosto de falar que uma pesquisa que é relevante ao campo das artes, ao campo científico, é aquela que expande. Aqui está o campo da arte. A minha pesquisa trouxe uma nova discussão, ele expandiu esse campo. Ninguém tinha falado disso antes, ele expandiu. Ou alguém tinha falado, eu fui lá e desconstruí o que a pessoa falou. Eu expandi o campo. Quando o Duchamp faz essa pira aí, ele expande o campo. Ele traz uma discussão que as pessoas se revoltam em polvorosas. Como assim? Agora eu posso pegar um mictório e levar para uma galeria e falar que é arte? Qual é o poder de um artista para falar que isso é arte? Então, acho que essa é a grande sacada quando eu falo de arte conceitual. É quando o conceito é tão forte que eu nem preciso fazer a obra. Entende? Ele já traz uma discussão tão grande que eu não preciso nem fazer. Ou talvez eu faço, mas a obra, ela parece até inferior ao conceito. Tá? A poética, o fundamento. Eu acho que essa é a grande sacada quando eu falo de arte conceitual. Tá? Bom, a última pergunta que a gente tinha lá do fórum é da Patrícia, mas é uma coisa que você já comentou aí, professor, que era a questão da pichação e do grafite, né? Ela perguntou como diferenciar pichação e grafite, como saber se trata de arte ou de vandalismo, e quais os limites legais para se praticar arte como intervenção urbana. Fechou. Então vamos por partes.
Como diferenciar? É aquilo que eu falei. É muito provável que, quando a gente olha um grafite, você vê técnica, você vê estética, você olha, e por mais que foi feito às pressas, o cara sabe do que ele está fazendo. A pichação não. A pichação, por ser ilegal, por não ter autorização para usar o espaço, ela é rápida. O cara vem, faz rápido e foge. Entende? Essa é uma das principais diferenças. É a autorização para usar o local e a não autorização para usar o local. Então isso diferencia. Professor, mas eu posso ter uma técnica bonita, uma estética bonita. Se não me foi autorizado, eu estou pichando. Eu estou destruindo algo que não é meu. Então essa é a primeira discussão. O feio, eu não posso falar que é grafite ou é pichação porque é feio. Porque lá naquele vídeo do Celso Favaretto, ele vem falar mais uma vez do feio como algo que... A própria obra do Duchamp, ela não é bonita. Isso não é bonito. Mas isso não quer dizer que ela não é obra. Entende? Então eu não posso definir se é pichação ou se é grafite discutindo que é pelo feio ou pelo belo. Isso não sustenta. Entende? Então a primeira coisa é se eu tenho autorização ou não ter autorização. Senhores, é muito claro que inúmeras vezes a gente pode errar. Nossa, olha isso aí escrito lá no topo desse prédio e rápido. Isso aí é alguém pichando. E você vai ver e o cara tinha autorização e ele fez rápido mesmo assim. Então muitas vezes você não consegue definir. A grande parte os artistas assinam. Os artistas assinam. Quando ele grafita, às vezes é um coletivo, é um grupo, eles assinam. Eles vão assinar. Tá? Se não está assinado, são indícios que não é. Mas eu não posso. Como é que eu vou ter certeza, professor? É a vivência. Aquilo que eu falei. Aos poucos vocês vão olhando e vão, isso aqui é grafite, isso aqui não é. Vai diferenciando. E nós precisamos nos permitir errar muitas vezes. Tá? Então isso acontece, sim. Existem momentos que você não consegue definir se é grafite, se é pichação. Não tem. A primeira coisa é se tem ou não tem autorização. Mas muitas vezes o grafite ele tem uma estética. O cara faz com precisão, não tem aquele escorrer da tinta que a pichação tem. O cara precisa fazer rápido ali e fugir. Entende? Eu acho que é... Beleza, vamos abrir então para as perguntas que o pessoal mandou agora lá. A Renata pediu para falar um pouco sobre as características da arte contemporânea brasileira. Eu acho que não se diferem em nada da arte contemporânea no geral. Entende? É Patrícia, né? Renata. Isso. Nossa, olha só, a memória... A Patrícia era anterior. Renata, não se diferencia. O artista contemporâneo brasileiro é aquele que vai refletir o tempo que ele vive e se questionar. Ele não vai aceitar tudo, ele vai questionar. Vocês vão produzir. Vocês têm, num segundo momento, projeto em linguagens artísticas integradas. E vocês vão produzir. Vocês vão usar o corpo de vocês para produzir, vocês vão fazer arte urbana, vocês vão performar, vocês vão fazer land art e vocês vão discutir as questões efêmeras. Tudo que a gente falou vai ser o momento de vocês produzirem. Professor, mas por que eu levei um 0? Por que a minha arte não era? Porque talvez eu não trouxe esse questionamento. Então, quando vocês forem produzir contemporaneamente, vocês vão refletir, trazer reflexão, questionar o seu tempo, não se adequar a ele, não aceitar tudo como normal, mas trazer reflexão. Tá? Acho que essa é a principal. Janice, gostaria de entender um pouco mais sobre o corpo usado como ferramenta artística. Acho que a gente já comentou. Né? Janice, escreve ali se você não pegou essa parte, deu uma chegada atrasada ou se não ficou claro. Que se for necessário a gente repete. Porque se você mandado um pouco antes, né? Porque a gente já falou. Qualquer coisa você vê se isso é necessário. A Renata e a Márcia falaram sobre as instalações. Gente, quando eu falo de instalação, eu estou falando que o cara pode entrar. Tá? Ele pode entrar na coisa. Então, essa sala, esse estúdio que nós estamos, a gente poderia preparar coisas, o público entra. Então, a gente tem muito site específico que pode ser instalação também. Tá? Porque a ideia de instalação é quando eu crio num espaço, numa sala, ou em espaços que o cara entra e ele mexe, ele transita pela obra. Tá? Eu acho que
que é essa a discussão. Bom, o Thiago fez uma pergunta sobre a prova, depois o professor comenta no final. Tá. E a Márcia falou, dê uma dica do que estudar, pois são muitas obras e textos. Bom, as duas perguntas A são gente fala da em relação à prova depois. Mais alguma pergunta ainda? O Robson. Que grandiosos artistas não rompeu com... Que grandioso artista não rompeu com seu tempo? Foi o questionamento do Robson, né? E que Talvez grandioso artista. Todo aquele que se adequou ao seu tempo. Todo aquele que se adequou ao seu tempo. Hoje a gente pode olhar e falar, nossa, isso é bonito, é ótimo, o cara é bom, mas ele se adequou ao seu tempo. Ele não rompeu. Tá? Quando eu rompo, é aquele cara que vai discutir, que vai questionar. E tem muitos que se adequam ao seu tempo. Nem vou entrar no mérito da questão, mas Romero Brito é um cara que, entende? Para nós, na academia, eu não aceito como artista. A academia não aceita. Porque ele está da contemporaneidade, está produzindo aquele, entende? Aquela coisinha que não traz discussão nenhuma. Entende? Eu não trago, eu não reflito, as pessoas não... Eu olho, ai que bonito, vou colocar na parede da minha casa. Por que eu vou precisar disso, de uma decoração? A arte rompeu com isso há muito tempo. Tá? Então, eu acho que tem muito artista aí que não rompeu, que é grandioso, é visto, por quê? Porque ele tinha uma... Vamos falar do Vermeer, Johannes Vermeer, tá? Não sei se a gente consegue, menino, será que a gente consegue uma imagem aí, qualquer dele, aleatória, pra gente tentar mostrar a leiteira de Johannes Vermeer, né? Johannes Vermeer. A gente vai olhar que ele é ótimo, ele é um grandioso artista, mas ele não rompeu, porque ele mostrava cenas cotidianas. Ótimo. Olha aí, a gente tem os meninos vão mostrar, a gente não tem uma noção de uma ótima equipe que tem aqui nessa Unicentro, os caras são muito rápidos. E a gente vai mostrar uma obra para vocês, que é da leiteira, e que ela é ótimo. Johannes Vermeer mostra luz, ele consegue mostrar muita coisa de luz, ele consegue mostrar... uma pincelada, a obra é igual fotografia, ele ficava estudando cor, estudando, para tentar mostrar igualzinho uma fotografia. Mas ele não rompe com o tempo dele. Ele é um grandioso artista, mas ele não rompeu com o tempo. Olha se não é belíssimo. Entende? Ele é belíssimo, é perfeito, é lindo, mas não traz um questionamento com o seu tempo. Tá? Tudo que vocês olharem do Vermeer não tem nada que rompa com o que se discutia na época. Tá? Robson, acho que ficou claro. A Janice lá, ela que tinha perguntado antes lá, só queria um aprofundamento quanto o performista vive o trabalho braçal. Não sei se entendi. Eu não entendi. Tenta reformular, a gente já responde. Tá? A ideia é que a gente fique aqui o tempo necessário para que vocês não tenham dúvidas. Eu não entendi muito assim, o que é esse trabalho braçal. Bom, enquanto a Janice manda a pergunta lá, professor, você pode falar um pouco sobre a prova, como é que vai ser? Tá, ok. Senhores, primeiro eu quero encontrar essa prova. Eu já vou, olha só que maravilha, eu vou falar dela olhando para ela. Tá? Eu acho que a ideia de se discutir se nós teremos ou não, como era uma pergunta ali, perguntas dissertativas, eu acho que não vem tanto ao caso, é meio ali da prova e tal, né? A gente não precisa discutir muito disso. Mas olhem só, pessoal, quando a gente fala quando a gente está falando de avaliação em arte, de discutir em arte, ele é assim mesmo. Eu vou trazer uma novidade para vocês. A gente discutiu com a professora Denise e a gente quer, claro, que nós tenhamos qualidade nesse curso. O tempo inteiro. Eu mandei uma mensagem para vocês há uns dias atrás, falando de um grupo de estudos. Eu recebi ontem a confirmação que o grupo de estudos foi aceito em última instância e já está valendo. Então, os tutores vão entrar em contato com vocês futuramente e a gente vai organizar esses grupos de estudo. Por quê? Porque a gente quer qualidade. Tá? O que mais que a gente vai falar? A gente está sempre buscando qualidade. A gente vai optar, aí eles falando que é muita coisa para ler, que agora a gente tem a cada 2 unidades envio de atividade. Então não é mais unidade 1 envio de atividades, unidade 2 envio de atividades. Não. Então unidade 1 vai ser para ler, discutir, na 2
envie a atividade. A gente vai optar por fazer assim, para que a gente tenha qualidade. Eu acho que eu não quero que vocês futuramente tenham um diploma e não tenham condições de concorrer em igualdade com outras pessoas. Eu acho que isso é injusto com vocês, pelos 4 anos que vocês estão esforçando para o curso. Então a gente não quer nunca perder a qualidade. E a leitura é indispensável, mas nós entendemos o trâmite à distância. Né? Então, os textos são necessários. A prova, senhoras e senhores, está toda embasada nos textos. Vocês vão pegar lá a pergunta 1. Segundo o trecho no texto do artigo da professora Denise Mauricianes e a Bondade de Estranhos. Está lá o trecho do texto. Comente tal coisa. Ele está todo embasado nos textos. Ele está embasado nos vídeos. Ele está todo embasado no que vocês fizeram. Né, no que vocês leram. Não tem nada que foge aos textos, tá? E é geral, é geral. A gente tinha uma pergunta do Giliard, acho que é assim que fala, sobre modernismo e modernidade. Eu mandei para você uma resposta ali no particular, porque eu preferi não falar disso porque não cai na prova. Né? Então é melhor a gente não confundir, às vezes falar de um conceito que nem vai cair na prova. Então isso é bacana de não se preocupar. Tá? Mas a prova, que eu estou olhando ela aqui, acerca de tal coisa. Segundo a citação, tem a citação. Arte conceitual ou segundo a citação, efêmero Segundo a citação, quando o artista fala cubo branco, ele está falando do quê? A, do espaço branco da galeria. B, do giz do professor. Tá? São todas coisas que eles leram e que está ali. Tá? Tá tudo ali. A gente vai sempre apropriando. Eu sei que é muita leitura, mas quando vocês forem estudar projeto em linguagens artísticas, não tem leitura. Nada, nada. É só a produção. Vocês vão ter um mês e meio só produzindo arte. Tá? Então a gente precisa se munir para depois vocês fazerem as produções. Dissertativa, não tem. Tá? Vamos falar já, não tem. A gente optou por não colocar. Entende? É assim, entendam uma coisa, eu tenho uma opção, e a Denise também, que assim, prova não é para ferrar. E eu não gosto de prova que tem pegadinha. Eu acho isso o cúmulo, entende? Eu acho que prova é para saber se o cara entendeu ou não. Fim. Então, é o que tem no texto. Se leu o texto, entendeu, compreendeu, não tem problema. Eu acredito que não tem problema. Mas vai ser uma prova extensa, tá? São só 10 questões, é claro, mas como é muito conceito, vai demandar um tempo. Então, vão prontos para ler, reler quantas vezes for necessário. Porque uma pergunta vai respondendo a outra. Então, é você parar lá, sentar e responder. Que a ideia não é pegadinha, é saber se o cara entendeu ou não. E dar um jeito de recuperar isso depois. O que eu quero é que o aluno saia bem informado. Né? Então, isso é bem claro, assim, em relação à prova. Depois, se vocês quiserem, a gente vai perguntar. Mas é que eu não... Entende? Gente, eu tive tanta prova e meus professores de arte me ensinavam sobre arte. Eu não fazia arte. Isso me gerava uma revolta. Então, o que eu quero é que a gente estude sobre, mas também faça. E eu também não vou, sabe, ficar brincando com a pessoa. Para mim, não funciona. Então, se ele leu o texto, ele vai saber responder. Se ele não leu, infelizmente, vai dar tempo de dar uma corrida boa aí para ler. Que a prova é o texto. Você vai olhar o texto o tempo inteiro. Tá? Agora lá, a Janice mandou a pergunta lá de novo, vamos ver. Quando o artista monta uma performance onde ele trabalha, exercita um trabalho real, que é comum a muitos de nós. O porquê disso, desta arte? Tá. Janice, entenda aquilo que eu falei. Quando eu vou para a galeria, entenda uma coisa. Quando eu olho essa pintura aqui, que eu acho que ainda está aparecendo para vocês da leiteira, isso é a nossa realidade. Entende? E as pessoas ainda mexem, as pessoas ainda fazem pão em casa, entende? Mas por que é obra? Porque é a visão do Vermeer sobre o assunto. Então é obra, compreendem? Então por que quando ele está fazendo, ele está tratando das questões da realidade? Sabe, senhores, porque nós produzimos baseado naquilo que a gente vê. Se eu pedir para vocês assim, imaginem um monstro aí na cabeça de vocês. Vocês não vão conseguir fugir da realidade. De coisas que vocês já viram. O monstro vai ter cabeça,
Entende? O monstro vai ter braço, ele pode ser desfigurado, mas ele é baseado naquilo que vocês viram. Você não consegue criar do nada, ele é baseado nas nossas vivências. Então, quando o cara vai produzir uma performance, ele vai trazer a carga dele para aquele lugar. Mas por que ele é arte aquilo que a gente faz cotidianamente? Porque a arte me propõe a refletir sobre o meu cotidiano. Entende? Ele me leva a pensar, a refletir no meu cotidiano. Pensem que uma coisa é eu comer. Outra coisa é o artista nos apresentar o ato de comer. Eu fico olhando e fico refletindo. Entende? Quais são os limites daquilo? Por que sabe? Me traz reflexão. Eu acho que é isso que diferencia quando ela fala, mas ele faz as mesmas coisas que nós, mas por que não é arte? Primeiro, a gente não faz com intencionalidade de que seja arte. E segundo, não está fundamentado num conceito. Entende? O conceito artístico é o que fundamenta a obra. Entende? É ele que dá o chão. Então eu acho que esse é o motivo. Quando eu falo do meu cotidiano, eu trago as coisas do meu cotidiano porque não tem como eu criar fugindo disso. Sempre está relacionado. E é arte porque ele nos faz refletir sobre. Tá bom? O Robson. Picasso rompeu, Duchamp rompeu, Monet rompeu. Então, qual é a diferença entre eles e os contemporâneos, segundo a ótica do autor que o professor citou, o Agamben? Sim. Robson, qual que é a diferença? Eles também foram... agora a gente entra naquele ponto que... nem que a gente tenha que voltar um outro dia e discutir. O Agamben, ele fala de contemporâneo, negando a ideia de contemporâneo tempo. Anne Cauquelin fala que contemporâneo, a partir de 1970 para cá, é contemporâneo. Agamben fala que contemporâneo é aquele que discute o seu tempo. Então, Monet, se ele discutiu o seu tempo, ele é contemporâneo. Entende? Uma outra pessoa, Picasso, se ele discutiu, ele não se limitou ao que acontecia no seu tempo e discutiu aquilo, ele é contemporâneo. Anne Cauquelin fala contemporâneo por data. Agamben, que é o que eu prefiro, ele diz contemporâneo por atitude. A minha atitude é uma atitude de um ser contemporâneo. Entende? Então, todas as vezes que vocês quiserem falar de contemporâneo, vocês podem embasar nisso. Olha, professor, eu estou falando de contemporâneo, mas lá na Cauquelin. Falando que contemporâneo é algo que aconteceu a partir de 1970. Não, professor, eu estou falando de contemporâneo discutido em Agamben, que é o cara que fala que contemporâneo não é por tempo, mas aquele que questiona o tempo que ele vive. Espero que fique claro, Robson. Se qualquer coisa volta, a gente vai conversando. Tá? A Ivelise perguntou, professor, você poderia falar um pouco mais sobre a importância da vivência do artista para a produção artística na contemporaneidade? Vou tentar ver se eu entendo. Olha só, duas coisas que para vocês, alunos, é fundamental. Tá? Eu, quando entrei no meu primeiro ano, assim como vocês, eu tive treta o tempo inteiro. Tá? Não que eu era um briguento, não era isso. Mas é porque eu não entendia, né? Para mim eu vinha para cá e a gente ia pintar a tela, ia fazer umas coisas assim. E eu tive uma aula de dança que a professora chegou assim num espaço e falou, galera, a nossa aula é ali, vocês estão de jeans, coloquem as roupas para dançar. E tirou a roupa da nossa frente e vestiu e foi. Aí ficou aqueles 25 alunos, todo mundo assustado de tirar a roupa para poder ir dançar. Porque a gente não estava entendendo que o meu corpo é o meu instrumento de trabalho. Eu não vou ficar olhando para o corpo um do outro. Aquele era o meu espaço de trabalho. Então, isso me assustava de início. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar a obra. Então, qual que é a importância para o artista contemporâneo, mas também para nós acadêmicos, de vivência artística? É porque eu começo a produzir e eu não acho que eu inventei a roda. Entende? Porque tem uma hora que você criou algo, pô, olha, isso aqui é novo para mim. Você vai estudar e teve um cara que já fez. Aí você pensa, nossa, por que isso acontece? Porque eu não estudei, porque eu não vi obra de arte. Por isso que é necessário a gente ficar olhando obras o tempo todo, olhando coisas. A gente tem um grupo no Facebook que é Arte Unicentro. Depois vão pedindo para vocês entrar lá. Todo mundo que fez arte ou que conhece esse curso de arte da Unicentro está lá. E a gente o tempo inteiro está postando coisas. Por quê? Para que o aluno tenha vivência. Então, a minha vivência é necessário para que o artista não ache que ele inventou a roda. Entende? Para ele não achar que ele está criando algo e alguém já fez antes. Tá? Da mesma forma que eu vou produzir baseado na minha vivência. Lá
no próximo momento que vocês vão fazer projeto em linguagens, a gente vai pedir que vocês façam uma performance, vamos supor, é um exemplo, né? O que eu vou performar? Eu vou performar aquilo que eu já vivi, aquilo que é bagagem em mim. Eu vou dançar o sofrimento do parto, eu vou dançar o sofrimento do rompimento de um relacionamento, eu vou dançar a alegria de ter um filho, eu vou dançar a alegria de estar na faculdade. Eu faço aquilo que eu vivi. A gente chama isso de poéticas pessoais, tomem nota, isso a gente vai falar o tempo inteiro, paixão minha, paixão da Dene, outros professores também adoram falar. O que é poéticas pessoais? É quando eu trago coisas minhas para a arte, tá? Então, eu não sei se respondeu, mas essa é a importância de eu olhar coisas, porque eu olhando coisas eu consigo, como que eu falo, antes de eu olhar as coisas, eu consigo... Eu não vou chegar pensando que eu fui o primeiro a criar, entende? Mas sim, eu vou ver que isso já aconteceu, tá ok? A Patrícia perguntou, tem a possibilidade de que nossas atividades sejam corrigidas antes da avaliação? Pois ajudaria a termos certeza se assimilamos de forma correta os conceitos e nos daria segurança para a avaliação presencial. Tá ok. Senhores, existem inúmeras discussões sobre isso. Patrícia, talvez você faz a tua atividade na primeira semana que abre, tá? Eu faço a minha atividade um dia antes de fechar. Então, vocês têm lá no calendário de vocês uma data que é 15 dias depois que fecha a disciplina, vocês têm a nota e abre a atividade complementar, tá? Então, por que isso não acontece? Isso aconteceria, poderia acontecer, mas o professor falou que é. Não. Eu estou jogando, falando que poderia acontecer se fosse como acontecia antes. Que a unidade 1 abre domingo e fecha domingo. É uma semana. A unidade 2 abre, entende? Abre uma unidade por semana. Os alunos de antigamente reclamaram. Que ele falou assim, pô, se eu vou fazer um curso à distância, eles querem calcular o dia que eu vou fazer? Entende? E eles questionaram muito isso. Então optou-se por abrir todas as disciplinas juntas. Todas as unidades juntas. Mas isso faz com que a gente tenha a correção só para o final. Entende? Então o que acontece? Eu não sei como que funciona nos outros momentos. Mas se eu não estou enganado, senhoras e senhores, nós temos até hoje 87 comentários no fórum Ajuda. Fale com os professores. Todas as atividades foram respondidas. Todas as perguntas foram respondidas. Todas, tá? Quando termina essa a atividade, a gente abre a atividade complementar, tá? O presencial não tem atividade complementar. É uma norma da Unicentro que nós nos enquadramos. Esse é o motivo que você envia uma vez e não pode enviar outra. É uma norma da universidade que as atividades não são revistas e não são recuperadas. Ah, professor, mas isso é ruim. Sim, eu também acho, mas é uma discussão gigantesca que nós temos que nos enquadrar na norma da Unicentro. E isso talvez não é só dela. Inúmeras outras faculdades usam isso, tá? Então você entregou a atividade e fim. Nós ainda usamos a atividade complementar, tá? Que terminou ali, fechou a tua nota e tem a chance com a atividade complementar de conseguir mais uns pontos, tá? E não conseguiu a atividade complementar, o que acontece? A gente vai para os exames finais. Professor, e ainda assim eu não consegui com os exames finais, vou desistir desse curso. Gente, eu já comentei a vocês lá no dia que a gente abriu o polo, e sempre foi eu, a Denise, tirando o polo de Ivaiporã, que a gente não foi, que foi uma outra professora, a gente explicou o quê? Existe uma reoferta. Existe uma reoferta. Então, vai ter um ano lá, agora não vou lembrar, mas lá no finalzinho, depois dos 4 anos, nós temos um ano de reoferta. Que é tudo que eu fui deixando. Nossa, das 12 disciplinas do primeiro ano, eu fiquei em 2. Daí do segundo ano eu não fiquei em nenhuma. No terceiro ano eu fiquei em uma. No 5º ano de faculdade, nós vamos abrir uma reoferta. Você vai fazer todas as disciplinas que faltam. Tá? A gente vai reofertar elas. Por quê? Porque a gente quer qualidade. Entende? A gente quer qualidade. A gente está buscando isso o tempo inteiro. Uma outra novidade que logo vem para vocês vão ser aulas. Então a gente não vai mais ter só a webconferência. O professor vai marcar uma aula. Entende? Eu estou
Eu venho para esse espaço e vou dar uma aula, antes da webconferência. E se o professor quiser dar 3 aulas durante a disciplina, ele vai dar 3 aulas. A gente está frisando o quê? Eu não quero que no final vocês tenham um papel e depois vocês vão fazer um concurso e não poder concorrer em igualdade com alguém. Para mim, isso é a pior coisa. Entende? Eu não vejo isso. Para mim, a gente tem a mesma qualidade, o mesmo grau de dificuldade, o cara tem que sair daqui formado ao ponto dele, ele daqui. E um cara que faz a arte presencial em qualquer outro lugar, disputar uma vaga de mestrado junto e os dois ter condição de passar. Entende? É isso que eu estou pensando em formar. Tá? Eu não quero simplesmente que vocês tenham um papel depois e pensem, nossa, que perda de tempo de 4 anos que eu tenho um papel, mas não consigo passar num concurso, não consigo passar num mestrado, não consigo porque eu não lembro das coisas que eu estudei. Então, eu penso que é puxado, é mesmo, eu sei que é complicado, mas eu estou pensando em vocês, futuramente dando aula numa universidade, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado no Brasil ou tentando uma bolsa de doutorado pleno no exterior. Eu não quero uma pessoa que tenha um papel e esse papel não dê nada para ele. Entende? Eu me formei pela Unicentro, mas eu não consigo, porque eu fui mal formado. Mas eu não quero mesmo. Então a gente está tentando, galera. É oficina que vocês têm presencial, entende? Nós estamos planejando, já estou contando, uma vinda de todo mundo para a Unicentro no final do ano, os 300 e poucos alunos que a gente ainda tem vindo para cá, a gente vai receber vocês serão alojados, vão ter comida e vão ter oficinas, assim, ó, eu senti que eu estou com dificuldade nisso, então se inscreve, entende? Ai, mas que pena que eu não posso, a gente vai dar um jeito de suprir, que a minha ideia é formar alguém bem formado. Tá? E é puxado. Infelizmente não tem o que fazer. É assim mesmo, a gente lê de madrugada, a gente perde de ir na festa para ficar lendo, né? Porque você está num momento de formação. Entendem? Eu trabalho 40 horas na Unicentro, 20 horas no estado, trabalho de tutoria, estou tentando um doutorado, não sei que hora que eu vou viver. Mas é um momento de investimento. Depois eu quero desfrutar. Entendeu? Eu estou investindo o meu tempo para eu desfrutar depois. Tá? Então, eu acho que é isso, assim. Não sei se eles têm mais perguntas. Não temos mais perguntas? Pessoal, antes da gente terminar, só algumas coisinhas para vocês. Não liguem, eu falo gritado mesmo, tá? Não faz eco aqui que a gente tem um bom estúdio. Mas não é que eu estou brigando com ninguém, entende? É assim mesmo, eu falo porque é desse jeito, tá? O que acontece em relação a disciplina? A gente vai ter uma disciplina que vai abrir agora, que é a História da Arte 1. E vocês vão notar que vai abrir só a unidade 1 e 2. Por quê? A gente quer que vocês frisem nela. A gente não quer que vocês vão... como que eu falo? Eu não quero que vocês vão direto para o 9, 10. Então a gente vai abrir só essas duas primeiro. E vai abrindo aos poucos. Para que a gente tenha uma linearidade. Tá bom? Então isso vai acontecer. Eu quero deixar claro para vocês. Tem uma pergunta, você consegue ver para nós? Eu acho que aqui para mim está... Alguém falou que a gente se perdeu nos textos. Vamos ver se a gente consegue colar lá para a gente olhar. Professor... Eu sou meio cego. Qual a quantidade de texto que nos foi... Mas a quantidade de texto que nos foi passado ultrapassa a realidade dos alunos e também na qualidade, na quantidade diferente... Quantidade diferente de qualidade. Isso. Não, é claro, mas entenda uma coisa. Se eu não ler mais de uma coisa, eu vou ler uma única e para mim aquela é uma verdade. Entende? Eu preciso me munir. Gente, eu entendo que vocês têm outras coisas, que vocês trabalham, que vocês fazem. Mas pensem comigo, é um momento de investimento. Eu comentei com vocês rapidamente e a gente está pensando para que na próxima disciplina não vai dar tempo. Tá? Não... Foi a Jane lá que comentou. Jane. Adoro ler, sou leitor e autodidata, mas acho que vocês se perderam em relação aos textos. Ô, Jane, como assim eu me perdi em relação aos textos? Ai... Tá? Não, é assim, uma coisa que precisa ficar muito claro para vocês, que eu sinto, que nós temos um canal de comunicação, que é fale com a coordenação e a secretaria acadêmica. Isso precisa nos ser passado.
Entende? Porque não tem como eu adivinhar algo. Vocês precisam nos notificar o tempo todo. Não se preocupe, Jane, não, entende? Eu entendo que não é uma reclamação. Você precisa falar, senão para mim está tudo bem, a gente vai tocando o barco dessa forma. Então os momentos de troca são necessários, que fale com a coordenação, tá? Via secretaria acadêmica, e o melhor de todos, que é o mais rápido, que é falar com o tutor no polo. Que às vezes vocês mandam direto para a coordenação, como a gente tem inúmeras coisas, às vezes demora mais de um dia para responder, 48 horas, não dá tempo, entende? A gente demora. Mas com o tutor é mais rápido. É o que eu falei para vocês. As 2 disciplinas que abrem a partir de domingo, segunda, se eu não estou enganado, nós não vamos conseguir já mudar elas. Mas as próximas, a unidade 1 vai ter os textos e não vai ter atividade. A unidade 2 pode ter um ou outro texto e daí sim tem atividade. Entende? Para que vocês leiam com qualidade e façam as atividades com qualidade. Guardem todos esses textos, tá? E vão lendo conforme a necessidade. É assim, eu entendo que vocês têm todas essas questões e a gente vai adequar. A gente vai adequar para que vocês façam com qualidade e também tenham tempo. Não se preocupem, tá? E ela fala que ela é também professora, eu sou meio cego para olhar, mas não é uma crítica a ninguém, entende? Eu falo brincando, eu entendo, vocês precisam falar, e a gente vai tentar fazer na medida do possível. Tá? A gente vai adequando aquilo que a gente consegue. Então, na medida do possível, a gente vai organizando. Tá? Tem texto que é essencial, não tem o que fazer. Entende? É ele que referencia. Então, infelizmente, a gente vai precisar. A gente não pode ampliar. Entende? Não vai conseguir ampliar. Mas o que a gente pode fazer é, unidade 1 sem atividade, só a leitura. A unidade 2 eu me aproprio da leitura e produzo. Então, acontece. É assim, tá? Se olhar minha mochila ali, tem um livro que eu tenho que terminar ele. E é assim, eu chego em casa, às vezes 10 horas, meu pequeno vai dormir, eu vou até as 2 lendo, no outro dia, 7 horas, estou na escola para dar aula. Eu sei, não é ruim, né? A gente precisa, às vezes, fazer umas doideiras dessa para dar conta. Mas a gente vai adequar para vocês, tá? Mas lembrem que a gente vai adequar até o máximo que a gente conseguir. Se a gente achar que nessa adequação a gente vai perder a qualidade, a gente não mexe mais. Porque o que eu quero de coração, eu e a professora Denise, o dia que nós pensamos esse curso, o que a gente pensou foi assim, nós precisamos de professores qualificados nas escolas, entende? E eu quero uma turma formada de pessoas qualificadas. Eu não quero depois que a Jane, que Robson, que Patrícia, que Aline, pessoas que eu lembro ali o nome que comentaram, termine essa faculdade e falem, poxa, eu não consigo um concurso, eu não consigo uma prova de mestrado, não consigo entrar porque, sabe, eu não quero isso. Eu quero que depois vocês falem para nós que vocês conseguirem, como, professor, passei no mestrado. Professor, agora estou indo para o doutorado. Professor, me chamaram para dar aula numa universidade. Professor, me chamaram para dar aula numa pós-graduação da disciplina tal. Sabe? É isso que eu quero. E eu quero sim. Eu não gosto da ideia daquele professor que tenta abafar o aluno dele. Eu não penso assim. Eu quero os alunos comigo, esse curso da arte da Unicentro ampliando e a gente ter essas pessoas trabalhando como colega, entende? E capacitados para tal. Eu não quero que se formem e depois não consigam. Essa é a minha vontade. Então tá, valeu pessoal aí pela participação, por todas as perguntas que vocês mandaram. Obrigado, professor, também pelos comentários aí, por toda essa discussão. Então, até a próxima e a gente se encontra de novo. Até mais.